E aí, pessoal, tudo bem? Bruno, tudo bem, cara? Boa tarde, pessoal. Boa noite. Vocês me ouvem bem? E aí, Bruno? Fala, Rafa, tudo bem? Graças a Deus, cara. E você, firme? Tudo bem também, deixa eu arrumar meu. Vim correndo aqui, cara. Eu tava numa reunião, a reunião atrasou e vim correndo aqui pra sala. Boa, Tudo em boa. ordem? Tudo em ordem com você? Tudo bem, cara. Obrigado pelo seu tempo. E como tá aí na Irlanda? Muito frio, quente? Agora tá, acho Agora que tá calor, né? primavera, tá começando a esquentar, mas para cá o começando a esquentar deles é 8, 9 graus. Então, pra gente ainda é muito frio, cara. Eu ainda não tô na vibe irlandesa ainda. Então, mas o inverno é duro, depois do inverno, pelo menos agora, uma coisa boa. O inverno aqui a gente tem um dia muito curto, né? Então amanhece literalmente quase 9 da manhã e vai anoitecer 4 da tarde. 4 da tarde. Então é uma puta, super duro. Agora a gente já tá numa vibe de amanhece 6h20 da manhã e o sol se põe 8h20 da noite. Então já tá com o dia legal, já deu para sair para correr hoje 7h30 da noite com sol ainda, tá bem E o, legal. e o pico eu acho que chega o quê? 10 da 9, né? 9 da noite Vai para chegar tirar. quase 10, 9h50 por aí. Lá em julho, lá. O pico é no dia 21 de julho. Aí a Que gente vai de 5h30 da manhã a quase 10 da noite. saudade de viajar, cara. Meu Deus do céu, né? Nem me fala, cara, nem me fala. E você, Bruno, primeiro obrigado, cara, pelo seu tempo. Um prazer a gente falar, né, aqui face to face. Eu sei que sua vida é super corrida e também, para quem está ouvindo a gente, agora são 11h30, 11h40 aí, né, na Irlanda. 10h40. A gente vai até as 10h40, 11. com 5 horas, né? Sim, Então, valeu, cara. A gente sabe que não é tão simples, né? Então, Bruno, a ideia hoje, eu acho que você deve estar acompanhando um pouco esse trabalho que eu tenho feito aqui desde janeiro, que é a gente levar um pouquinho para as pessoas, né, do que a gente viveu, para as pessoas também conhecerem, não passarem pelos pens que nós passamos, ou algumas vezes passarem. E o tema do LinkedIn é a sua história, que é uma história muito inspiradora, né? Um brasileiro que alcançou uma posição super importante numa empresa que hoje é uma vitrine, né, para os executivos. Inclusive, na minha antiga empresa, estava no mesmo prédio que a sua, acho que eu voltei para aí você, exatamente. né? Exatamente. E, enfim, então é legal a gente ouvir um pouco da sua história. E você é um cara super inteligente, né? Eu vejo seus posts. Para quem não acompanha, sigam lá no LinkedIn depois, ou onde o Bruno quiser. Sempre muito inteligente, a maneira de inclusão, de colocar as pessoas. Super admiro com você nisso. E também, se você puder falar um pouco da sua história, como você chegou aí, né? Como você foi parar, o que você é responsável dentro do grupo LinkedIn. E depois a gente entra um pouco mais para dar alguns conselhos para quem está nos ouvindo, de como deixar a ferramenta do LinkedIn bem adequada. Você passar um pouco de um know-how que talvez ninguém vai conseguir dizer que não seja você, né? Claro, claro. Não, Rafa, prazer é todo meu, cara. Você sabe que a admiração é recíproca, né? Então, um prazer enorme poder estar aqui, compartilhar um pouco com vocês, falar um pouco da minha história, mas principalmente falar um pouco, né, de como o LinkedIn pode te ajudar e etc. Bom, como que eu vim parar aqui no LinkedIn? Eu acho que esse é um ponto importante que foi uma movimentação que me pareceu no momento, me pareceu meio esquisita na minha carreira, mas eu resolvi apostar porque eu tava entrando num ambiente que fazia muito sentido, até para dar um pouco de contexto. Antes do LinkedIn, trabalhei 5 anos e meio na Sodexo, multinacional francesa, né, gigante e tal. Trabalhava numa divisão de benefícios, então a maioria do pessoal que estava ali era uma galera que veio de banco, então tinha uma vibe muito de banco, né? Porque a gente trabalhava com praticamente dinheiro no cartão. Então, muita gente que veio do Citi, Itaú, etc. Então, sempre teve um espírito muito de banco ali na Sodexo. Fiquei 5 anos e meio. E fui da Sodexo para o BNP Paribas, que é um outro banco francês, né? E cuidando de uma divisão que fazia leasing operacional para empresas e etc. E aí, nessa carreira toda, eu lembro que eu sempre parti da premissa de que
eu precisava de uma posição de liderança, porque era isso que o mercado espera de mim, etc. Por isso que o movimento por LinkedIn foi meio esquisito, porque quando eu estava na Sodexo, eu assumi um time de vendas, que era um time de hunters, depois assumi um time de gerentes de relacionamento de contas, cheguei a ter 12 pessoas no time, então tinha 10 executivos de vendas, mais 2 pessoas de back-office que apoiavam o time de vendas e tal, e fui para o banco na mesma posição, eu fui para o banco cuidar da estrutura de clientes estratégicos para essa divisão que eu trabalhava, né? E aí tinha um time, tinha back-office, tinha, né, gerenciava toda a parte de relação com as outras filiais do banco fora do Brasil. E só que eu sempre percebia que o processo de gestão, para mim, ele era doloroso na questão burocrática. Eu sempre fui um cara que gostei de cliente, sempre fui um cara que gostei de ir para o campo, eu sempre fui um cara que gostei de lidar com gente, mas eu não gostava de todo o trabalho burocrático que vinha envolvido ali naquele processo, né? Então, eu gostava mais de resolver o quebra-cabeça junto com o meu time, do que de fato ficar ali controlando na planilha, número de todo mundo, fazendo forecast de vendas, exatamente. Então, eu tinha, e minha carreira sempre pautada em vendas, né? Sempre, né? Uma outra coisa que, quando eu comecei lá atrás, eu não queria vendas e acabei caindo, mas essa é uma outra história. E aí eu percebi isso, eu percebi que eu gostava muito de construir as coisas, de resolver o quebra-cabeça, de resolver problema. Eu gostava muito de resolver problema trabalhando com outras pessoas, só que todo o processo burocrático da gestão me tirava, né, o tempo que eu investia naquilo que eu realmente era bom para fazer. E aí apareceu a oportunidade de conversar com o LinkedIn, e quando eles me fizeram a oferta, eles falaram, para cuidar de uma estrutura que a gente tem de contas globais na América Latina, mas você não tem time. Né? Você vai ter time, mas ninguém reporta para você. Ou seja, vai ter um monte de gente que vai trabalhar com você nas suas contas, né? Mas não diretamente, né? Mas ninguém reporta diretamente para você. E aí, naquele momento, eu falei, puta, não vou, porque estou dando um passo para trás da minha carreira. Acho que não faz sentido. Pensei, cara, a entrevista que eu tinha feito com o meu gestor, eu ia reportar para fora, eu já estava reportando para fora no banco, mas ia reportar para um cara que bateu muito alinhamento, um cara que fica em nosso escritório de São Francisco, e ele veio para o Brasil para fazer a última entrevista, né, o Rob. E aí eu falei, cara, faz sentido. Eu gostei da cultura, gostei do ambiente, gostei do tipo de liderança, gostei da maneira como a empresa se posiciona, então vou dar esse passo para trás, entre aspas, que eu achei que era um passo para trás. E depois eu fui entender que, na verdade, foi o contrário disso. E aí, quando eu cheguei lá, eu percebi que eu comecei a fazer uma coisa que eu adorava fazer, que era resolver quebra-cabeça dos clientes. Então, eu atendi os maiores clientes da América Latina, para a nossa estrutura de soluções de talento, que é recrutamento e seleção, etc. E eu ajudava esses clientes a criar toda a estratégia de recrutamento deles online, né, dentro da plataforma, de como que eles iam posicionar a marca empregadora deles, né, dentro do LinkedIn, como que eles iam usar a mídia para fazer isso, como que eles iam usar a nossa plataforma para recrutar diretamente e tal. E eu percebi que eu tinha uma galera que trabalhava comigo. Então, eu tinha um time que fazia a entrega dos projetos que a gente vendia para o cliente, que era o time de CSMs, né, de Customer Success Manager. A gente tinha um time de insights, que era um time que gera relatórios para a gente poder criar uma narrativa para ajudar o cliente a desenvolver uma estratégia dele. A gente tem times de vendas que apoiam o processo. E aí eu comecei a ver que, cara, eu estava ali com tudo aquilo que eu gostava das minhas posições de gestão, que era sentar com o meu time, entender o problema que a gente tem no cliente e traçar uma estratégia junto com o cliente para resolver, eu tinha aquilo e eu tinha um monte de recurso, um monte de gente internamente trabalhando comigo, só que eu não tinha aquela burocracia chata de controlar forecast de todo mundo no Excel, de ter reunião interna o dia inteiro. E eu falei, cara, me achei, né? E aí depois isso até rolou um outro ponto na minha carreira um pouco mais para frente que reforçou que essa tinha sido a decisão mais acertada. E aí de lá eu fiquei nessa posição por 1 ano e 2 anos.
E aí a gente tem uma estrutura no LinkedIn que, no dia que eu cheguei no LinkedIn, a gente tinha uma pessoa na América Latina que fazia isso, que era a pessoa que cuidava dos 20 maiores clientes que a gente tinha no LinkedIn para a América Latina. E essa pessoa cuidava não só de uma estrutura como eu, que era a estrutura de soluções de talento e recrutamento, mas ele podia vender qualquer coisa para o LinkedIn. Então, soluções de vendas, marketing, RH, desenvolvimento e etc. Você tinha uma interlocução com o cliente, eu achava que era uma posição super estratégica. E aí, quando eu comecei a escutar o que cada um fazia, eu lembro que a primeira vez que eu conversei com ele, o Alan, e ele me contou o que ele fazia, eu falei, cara, eu quero seu emprego. Algum dia eu quero seu emprego, porque parece ser muito legal o fato de você poder... Primeiro, você fala de LinkedIn como um todo, né? Você não está em silos e você não fica preso em uma solução. Você consegue ligar o time de RH do seu cliente com o time de vendas e como que você faz o que a gente chama de One LinkedIn para apoiar esse cliente. E principalmente você tem as contas mais legais, você tem as Big Tech, você tem as Big Four, você tem banco, então tem os clientes que têm uma estrutura muito grande em que você consegue desenvolver uma estratégia legal com esses clientes. E aí, 2 anos depois, eu fui para a cadeira do Alan, né? Ele se movimentou internamente no LinkedIn, eu me apliquei para o processo, fiquei nessa posição 1 ano e meio, e aí vim para a Irlanda para essa posição. A diferença é que agora eu cuido de América Latina e também de Europa, Oriente Médio e África. E aí, obviamente, que para um grupo de clientes muito mais reduzido, né? Eu cuido de toda a operação da Deloitte, da Dell, da ADP e do Bank of America, com o LinkedIn na América Latina, Europa, Oriente Médio e África. Que legal. E aí menos clientes, só que com muito mais recursos. De novo, aqui a gente tem mais gente ainda trabalhando nas contas, tem gente vendendo com você. Então, você acaba exercitando muito esse papel de liderança e gestão no dia a dia, sem toda a burocracia. E aí, assim que eu vim parar aqui. Ô Bruno, até fazendo um comentário, né? Você falou, é um tema que poucas pessoas conhecem, mas nas grandes empresas, de fato, é muito comum essa hierarquização verticalizada, né? Lá na Siemens eu passei a mesma coisa. Até tem algumas pessoas aqui assistindo, acho que de lá, e é isso, você tinha, ao mesmo tempo eu não tinha ninguém, eu tinha tudo, porque você não tem a gestão direta da pessoa para você cuidar do forecast, do orçamento, mas você tem alguém que essa pessoa vai reportar em algum lugar do mundo, que vai cuidar dessa área no mundo inteiro, mas a gente é tão doutrinado, né? A nossa cabeça aqui, não é um erro, a gente cresceu assim, e as tendências é que isso mude, né, para as empresas grandes, mas de tão doutrinado a esse esquema, né, de você estar ali com a sua equipe, abraçar, mas muda muito uma empresa grande assim, né? E eu acho hoje, confesso que no começo também, igualzinho a você, eu achei muito ruim, mas hoje eu entendo, eu acho que faz muito sentido também, né? E Bruno, fala também um pouquinho, cara, como que tem esse desafio de você gerir, porque também é um grande desafio você gerir quando você não tem as pessoas direto com você, mas principalmente de uma outra cultura, de um outro país, europeia, que não é tão simples em alguns casos, né? Eu tenho aqui na América Latina alguma responsabilidade, eu vejo o quão difícil é também você entender o quanto o chileno, você melhor do que ninguém conhece, também, enquanto o chileno, a maneira dele se posicionar, eu preciso tomar cuidado da maneira como eu falo, é diferente do brasileiro, né, que vai estar ali dando risada e trabalhando até de madrugada. Então, como que você vê isso, cara, assim, para as pessoas que estão aqui ouvindo a gente? Isso principalmente, acho que quando eu comecei com a minha, né, quando eu fui para o LinkedIn trabalhar com a América Latina, isso ficou claro, né, que a gente tem primeiro, né, eu acho que tem uma coisa que quem começa a trabalhar com a América Latina, talvez você tenha sentido isso, é que a gente percebe que o Brasil é uma ilha fora da América Latina porque a gente fala português. Então, você começa a entender que a galera que cresceu na Colômbia ouvia a banda argentina e ouvia música mexicana e a gente fica preso fora dessa cultura porque a gente não fala espanhol, né? Então, essa é uma primeira coisa de falar assim, cara, mas espera aí, como que todo mundo conhece essa banda argentina e a gente não ouvia isso no Brasil, né? Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo, que como você falou, é muito diferente. Você começa, obviamente que a sua zona de conforto é lidar com gente que é parecida com você. Então eu vejo muito, brasileiro e colombiano é muito parecido na maneira como se comunica, como se comporta. Então é muito fácil de lidar com o mercado da Colômbia para mim, por exemplo. Minha esposa é colombiana, então mais fácil ainda, né? Então
O chileno já tem um comportamento diferente, um comportamento mais retraído, exatamente, mais difícil de lidar, o argentino também. Então, eu acho que uma coisa que é importante é você começar a entender como cada um dos seus, dos seus mercados funcionam, para você poder saber lidar com aquele mercado da melhor maneira possível. E eu senti muito isso aqui na Europa também. Quando eu cheguei aqui, principalmente, né, na América Latina você ainda está mais próximo, aqui ainda, cara, na Irlanda, dificuldade de pronunciar nome. Tem uns nomes aqui na Irlanda que são super difíceis de pronunciar. Você tinha call com o cliente e você não sabia como pronunciar o nome, né? Então, eu acho que tem esse desafio muito grande, mas, cara, no final do dia, a gente tem uma cultura muito... E aí eu acho que isso é importante na empresa. A gente tem uma cultura muito forte dentro da empresa, né? Então, o LinkedIn é uma das empresas que tem a cultura mais presente que eu já trabalhei em toda a minha carreira. E aí isso faz com que se crie uma certa unidade dentro da empresa, né? Então, principalmente quando a gente está lidando com os stakeholders internos, fica mais fácil de lidar. Então, mesmo quando eu estava na América Latina, eu já lidava, como eu cuidava de contas globais, então, a gente estava, Siemens era um dos meus clientes. Então, para desenvolver um programa com a Siemens, a gente estava sempre falando com um time que estava em Munique, que é onde fica o nosso escritório na Alemanha, que cuidava da matriz, com a galera de US, discutindo como que uma solução que eles venderam lá a gente poderia aplicar no Brasil. Então, esse contato interno, ele era muito fácil, porque a empresa tinha uma cultura muito forte. Então, todo mundo vive essa cultura do LinkedIn mesmo, e eu até brinco que, diferente de outros lugares em que você tem lá os valores, a gente o tempo todo está citando valores durante as nossas discussões internas. Então, a gente fala, cara, isso não é acting like an owner, isso não é members first, isso não é... A gente precisa tomar um risco inteligente aqui. Então, é muito comum, numa conversa interna, a gente citar um dos valores para a gente, né, drivar uma decisão que a gente quer tomar. Então, acho que para o lado de dentro isso fica fácil, porque você tem uma cultura muito forte, e para o lado de fora você conseguir entender um pouco de cada cultura, e isso leva tempo, cara. Assim, você não vai amanhã entender, e aí no começo fica mais difícil de saber, né, que você está falando com um cliente, ele está te dando um sinal positivo de que a gente vai desenvolver um projeto legal, só que culturalmente, naquela região, esse sinal positivo não é uma garantia de que você vai rolar, de que o projeto vai acontecer ou não. Então, no começo, né, é um pouco mais difícil para você conseguir ajustar como você vai fazer todas as previsões, você vai fazer forecast, se esse projeto vai acontecer agora ou se ele vai acontecer no segundo semestre. Então, eu acho que leva, né, você precisa de uma fase de adaptação e uma curva de aprendizado para poder entender um pouco de cada mercado, como se comportar com ele e entender como ele responde, principalmente, para você ser consistente, né? Porque, obviamente, a empresa espera que eu seja consistente naquilo que eu tô prevendo, né? Que eu tô forecastando. É isso que vai acontecer nesse semestre, isso vai acontecer semestre que vem, isso vai acontecer só daqui a um ano. Então, eu acho que leva um pouco de tempo, mas sempre com esse objetivo de ser o mais consistente possível. Muito bom, Bruno. Ô, Bruno, e agora entrando no tema do próprio LinkedIn, fala para nós, hoje eu entendo que o LinkedIn, e aí pode ser uma ignorância da minha parte, não tem concorrência. Eu vejo vocês a nível global, a única, tem outras, mas está muito longe, né, do que o LinkedIn representa. É algo, né, que nasceu na Califórnia, né, é isso, nos Estados Unidos. Se você puder falar para nós um pouco da história, e quando nós ouvimos falar Bank of America, Siemens, ou, sei lá, várias empresas que você mencionou, grandes, que você tem a responsabilidade, inclusive, em que dimensão entra, que produto que o LinkedIn tem para essas empresas, até para nós, né, acho que as pessoas que estão aqui, a grande maioria, entende o LinkedIn como seu perfil lá, que você coloca um mini currículo e beleza. Mas é muito além disso. Então, acho que seria legal a gente trazer um pouco para as pessoas isso também. Não, sensacional. Eu acho que é uma conversa legal. Como você falou, o LinkedIn é uma empresa americana, nasceu lá na Califórnia, e ele nasceu como uma plataforma de... O primeiro LinkedIn, lá em 2003, nasceu como uma plataforma de currículo online, né? Então era isso, era você colocar o seu currículo numa plataforma online. E de lá para cá, a gente foi evoluindo, e até pelo fato da gente ter começado
com uma plataforma de currículos online, a primeira solução paga do LinkedIn, ela veio nessa estrutura do que a gente chama de talent acquisition, de recrutamento e seleção, né? Então, depois quando a gente começou a monetizar a plataforma, a gente criou essas soluções que, bom, já que eu tenho um grande banco de currículos, eu vou vender para as empresas uma solução para recrutar nesse banco de currículos. Isso em 2007, 2008, eu estou falando, tá? E aí, de lá para cá, a gente começou a perceber, né, e até com o advento das redes sociais e, né, com o que aconteceu com o Facebook no começo do século, com o Instagram e etc., a gente começou a perceber que a gente podia levar aquilo para algo muito mais relevante, importante né, relevante mesmo na vida das pessoas do que um currículo online. E aí a gente falou, bom, beleza, então a gente não vai ser um currículo, a gente vai ser uma rede social. Mas uma rede social profissional, porque essa é a ideia. Você tem lá no seu Facebook, você está à vontade para falar de churrasco, futebol, política, etc. No seu LinkedIn, você vai falar de temas ligados a trabalho, temas que você, né, levaria dentro da sua empresa. E no seu Instagram, você posta a sua foto do pão que você fez no final de semana. Então, a gente entendeu que tinha um mercado ali que dava para ser explorado e a gente decidiu, então, que a plataforma seria uma rede social profissional. De lá para cá, o LinkedIn cresceu muito, para você ter uma ideia. Hoje e esse número sempre muda, a galera até brinca que a gente ganha camiseta quando a gente vai bater os números de usuários, e tem gente que tem mais tempo de casa, tem umas camisetas super antigas, né? Hoje a gente está com 780 milhões de usuários globalmente, são 48 milhões só no Brasil. O Brasil hoje é o quarto maior mercado em número de usuários do LinkedIn no mundo. Então, só está atrás de Estados Unidos, Índia e China, que tem populações incrivelmente grandes. Então, o Brasil hoje é o quarto maior mercado do mundo para o LinkedIn em termos de número de usuários, né? Brasileiro adora a rede social, então acho que isso é um sinal. A gente tem uma atividade na rede muito grande. E aí, respondendo a sua pergunta, a primeira, né, de como que as empresas exploram o LinkedIn, quando a gente transformou isso numa rede social, a gente começou a ter muitos dados de tudo que acontecia na rede. Então, eu conseguia saber que tipo de assunto era mais interessante para um público específico, para diretores de TI de empresas de tecnologia. Como que esses diretores de TI de empresas de tecnologia se relacionam no LinkedIn com a indústria de agro, né? Que tipo de vagas as empresas estão oferecendo hoje num segmento específico do mundo. E a gente começou a usar todos esses insights para voltar para o mercado, né? Porque o LinkedIn ele é gratuito e sempre vai ser gratuito para o usuário. A primeira regra que a gente tem para tudo que a gente faz é o usuário vem primeiro, né? Então, Members First é um dos nossos pilares de cultura e a gente sempre leva muito a sério, porque a partir do momento que eu não tenho usuário, eu não tenho mais nada para vender na outra ponta, né? E aí, quando eu chego para a empresa vai desenvolver dentro da plataforma 4 estratégias. Uma delas é uma estratégia de recrutamento e seleção, que envolve todo o posicionamento de marca empregadora, porque uma coisa é você conhecer uma marca de uma empresa. Outra coisa é você conhecer como é trabalhar nessa empresa. Então, por exemplo, eu sei que eu conheço bem a marca da Brahma, mas como que é a Ambev, como que eu vou trabalhar na Ambev? Então, acho que a Ambev, por exemplo, eu sempre trago porque é um exemplo de empresa que comunica muito bem a cultura corporativa, né? Todo mundo sabe como é a cultura corporativa da Ambev, eles fazem um trabalho incrível em deixar claro como é a cultura corporativa deles. Então, nesse espectro de recrutamento e seleção, a gente tem plataformas que trabalham a sua marca empregadora na rede, até ferramenta de conversão que o recrutador vai lá e vai falar, eu preciso do engenheiro que tenha conhecimento em mercado automotivo, que tenha trabalhado em consultoria, que tenha formação em engenharia industrial e que fale japonês porque é para tocar um projeto com a Honda. O LinkedIn vai te falar, cara, você tem 18 pessoas nesse perfil que você está buscando, pode mandar uma mensagem para elas e tentar contratar. Então, desde uma estratégia mais abrangente de marca empregadora até conversão mesmo do dia a dia. E do outro lado, eu tenho uma plataforma de vendas, que eu entrego uma plataforma para o meu vendedor usar o LinkedIn para fazer mapeamento de clientes, para saber quais são os decision makers das empresas que ele tem que falar, se eu só tenho um contato no meu cliente, quais são os outros 5, 6 que eu preciso conhecer e que eu preciso me engajar,
né? Então, uma plataforma de vendas, uma plataforma de publicidade, que funciona como outras redes sociais. Então, quando a Oracle fala, eu quero anunciar o nosso CRM para todos os diretores de TI da América Latina, ele compra esse público e isso aparece ali na timeline como anúncio patrocinado, né? E por último, a plataforma de learning, que é como se fosse um Netflix, só que de treinamentos. A gente tem mais de 15 mil treinamentos online. Então, basicamente, o LinkedIn é sempre gratuito para o usuário. A empresa vai construir uma estratégia de recrutamento, marketing, vendas e desenvolvimento dentro da plataforma, e aí a empresa vai pagar por isso. Muito bom. Ô Bruno, e dentro desse contexto, né, do LinkedIn, quando a gente enxerga a potência dessa ferramenta, agora indo, né, então estou refinando aqui a nossa conversa para atingir aqui as pessoas que estão ouvindo a gente, que, sei lá, principalmente nesse momento, né, muitas pessoas buscam outras oportunidades ou querem, né, colocar, adequar o seu perfil no LinkedIn. O que você colocaria de finds, né, de insights importantes que nós não ouvimos em lugar nenhum, que você entende que faz muito sentido, que você já viu coisas assim mirabolantes nas empresas, que os caras conseguiram aquele engenheiro no sul da Índia, de Calcutá, seja lá o que for, né, que é importante, que agregue valor para as pessoas que estão ouvindo, manipular bem essa ferramenta. Eu acho que primeiro de tudo, para todo mundo que está ouvindo, até porque como a gente está no Instagram, primeiro de tudo ter um perfil no LinkedIn, ser ativo e ter como uma rede social que você se conecte todo dia, né? Tem que ser hábito conectar todo dia. E principalmente pelo momento que a gente está vivendo de pandemia agora, a gente sabe que a pandemia ela acelerou os processos de transformação digital nas empresas, e esse é um processo que não volta mais. A gente não volta mais para o mundo que a gente vivia em 2019. Né? Esse mundo acabou e agora a gente vai para um mundo muito mais digitalizado. Verdade. Então, assim, primeiro de tudo, se existe uma plataforma global em que você consegue construir todo o seu networking profissional, arrumar emprego, fazer negócio, você tem que estar lá. O primeiro ponto é esse, é entender a relevância e a importância da plataforma para você estar lá ativo, né, e com o hábito de se conectar todos os dias. Então lá você vai procurar gente que... Você vai se conectar com gente que você vai fazer negócio, você vai vender seu produto. Se você é autônomo, você consegue criar uma base de clientes. Se você trabalha numa empresa, você vai se conectar com seus clientes. Você vai procurar emprego, né, porque ali o seu perfil está à mostra para todo mundo que estiver procurando. Você pode se conectar com recrutadores, você pode se conectar com diretores de RH de empresas que você sempre gostou de trabalhar, ou com pessoas que você admira, para você poder entender como essas empresas se comunicam dentro do LinkedIn. Então, eu acho que primeiro de tudo é entender que é muito fácil, que se você contasse isso, provavelmente para os nossos pais, né, que tiveram que construir networking há muito tempo atrás, e com caderno e telefone e ligando para todo mundo, era muito difícil você manter um networking ativo. Hoje não, hoje eu tenho pessoas que eu me conectei em 2007 de outras empresas que eu trabalhei, que a gente está conectado até hoje. Quando eu posto algum tema relevante, essa pessoa entra, comenta, eu falo com ela. Quando ela posta alguma coisa relevante, eu consigo engajar com o conteúdo dela também. Então, assim, eu estou mantendo um networking de 15 anos, ativo, vivo, com 2 postagens semanais e entrando todo dia ali, engajando e comentando nos posts das pessoas. Então, eu acho que o primeiro recado é que você tem que estar dentro disso. Né? Só um parênteses, Bruno, importante, né? A gente tem falado muito da nova economia, novo mercado de trabalho, e você ilustrou muito bem, 2019 acabou, né? A gente virou, acelerou toda a parte de inclusão digital de uma tal forma que acabou, que lá não vai existir mais, que tinha antes. Vai, mas não exageradamente, mas num outro nível. E quando a gente olha para o LinkedIn nesse aspecto, assim como a nova economia, o novo mercado de trabalho, que já é uma realidade, ele estreita a nossa acessibilidade à questão de hierarquia nas empresas e de oportunidades. Como você muito bem colocou, no LinkedIn você pode chegar com o diretor de recursos humanos da Pirelli, com o diretor de recursos humanos da, sei lá, da Coca-Cola, você vai saber que ele existe, você vai saber que está lá, você pode mandar uma mensagem para o cara, se ele vai responder ou não, eu não sei, mas você mandou. Então, com a nova economia, você estreita esse relacionamento e abre muitas portas. Não é mais o QI, não é mais só aquele cara que tem um contato especial, está ali, está disponível, né? 100% para as pessoas, né? Exatamente, você parar para pensar, hoje a gente colocou, foi um anúncio que a gente fez hoje no Brasil,
que o presidente da Alpargatas no Brasil vai ser o novo influenciador no LinkedIn. Ele ganhou o selinho de influenciador. Assim, cara, pra você escutar um cara desse falando antigamente, você tinha que ir numa palestra dele, ou... Hoje não, você abre ali e ele tava com um vídeo falando, ó, galera, gostei de ganhar o selo, vou começar a publicar conteúdo aqui, etc. Então, é isso que você falou, você achata a pirâmide para poder acessar essas pessoas para fazer negócio, para procurar emprego. E aí, como você falou, você vai mandar uma mensagem, depende muito também de o quão interessante você vai fazer sua mensagem, né, soar para essa pessoa para ela poder responder. Então, de novo, tá dentro do LinkedIn é importante por quê? Porque eu vou lá entrar no... Puta, quero mandar uma mensagem pro Rafa, porque eu quero trabalhar na MC, ele é o CFO lá, eu trabalho na área financeira. Cara, eu vou entrar no seu LinkedIn, eu vou saber quais são os assuntos que são top of mind para você, o que você tem postado ultimamente, né? O que você gosta de falar no LinkedIn. Eu vou ver que você está conectado com outras conexões que eu também tenho. Fala, pô, vi que o Rafa trabalhou na Siemens e eu estou conectado com a Silmara, que é a diretora de RH da Siemens. Vou pedir para ela me apresentar, ou vou mandar uma mensagem para o Rafa citando a outra pessoa que eu conheço. Então, a própria plataforma vai te dar as ferramentas para poder acessar esse nível super alto de uma maneira que não é mais um contato frio, né? Eu tô falando, ó, Rafa, eu conheço o fulano que trabalhou com você, pô, eu sei que esse assunto para você é top of mind, você gosta de falar do tema de novos mercados e blá, blá, blá. Eu acho, a minha opinião sobre esse tema é essa e eu queria bater um papo com você sobre isso. É totalmente diferente, né, de eu te mandar uma mensagem de copy-paste, prezado, segue meu currículo para a sua avaliação. Verdade. Verdade. Então, respondendo a sua pergunta da plataforma, eu acho que você, primeiro de tudo, né, você tem que criar um perfil que seja interessante. Então, eu sempre falo, tenha o perfil completo, totalmente completo. O próprio LinkedIn ele vai te ajudar. Quando você estiver fazendo o seu perfil, ele vai falar, ó, tá faltando completar isso. Clica aqui que a gente te ajuda a completar. Então, fazer um perfil completo, sempre pensando em quem está lendo o seu perfil. Então, a gente fala que é sempre bom fugir de textos muito grandes, colocar conteúdo que seja mais interativo. Então, se entrar no meu perfil, tem vídeo falando sobre projetos que eu participei nas empresas que eu trabalhei, tem apresentações de PowerPoint falando, então tem mais mídia para que não fique uma leitura muito chata de quem vai entrar no meu perfil. Se você entrar no meu perfil, a minha foto de testeira é o arco-íris com o punho negro erguido, que eu sou um cara que fala muito de inclusão e etc. Então, você dá vários recados para que quem visite o seu perfil consiga, de fato, entender quem você é. Esse é o primeiro ponto. Isso demora 1 dia e meio. Quem quiser depois pede ou compartilha o conteúdo de passo a passo de como fazer um perfil no LinkedIn matador. Então, deixar bem completinho. E aí, a partir disso, você tem que eu costumo falar que a primeira parte, a mais fácil, é montar o perfil, que você faz em 1 dia. A segunda parte é começar a construir e nutrir todos os relacionamentos que você tem na rede. Direto, tem amigo meu que me liga e fala assim, cara, tô querendo mudar de emprego e, puta, tô pensando, não tô feliz onde eu tô, o que eu tenho que fazer no LinkedIn? Eu falo, cara, primeira coisa, você tinha que ter me ligado 2 anos atrás. Boa. Porque é isso, cara, nutrir relacionamentos, construir network, isso você não faz de hoje para amanhã. Não é de hoje para amanhã que você vai ligar para alguém e falar, ó, alguém que você não fala há 5 anos, você vai mandar uma mensagem falando que, dá uma olhada no meu perfil, tem alguma coisa para mim. Mas se você entra todo dia no LinkedIn, roda a sua timeline, eu vejo um post que você colocou lá, Rafa, entra e comenta, falo, pô, que legal, olha a minha visão sobre isso. Você comenta no meu, tô sempre postando e mantendo a minha rede, escutando aquilo que eu tenho para falar, mas principalmente quando eu tô consumindo o conteúdo das pessoas, que isso é importante. Eu acho que a galera, hoje em dia, com rede social, quer muito falar e às vezes se esquece de consumir o conteúdo também. Então, o que as pessoas estão postando, eu estou entrando, estou engajando, estou fazendo um comentário interessante e estou mantendo a minha rede sempre aquecida, sempre, e aí quando eu precisar de... E eu até falo, se você sempre posta, quando alguém tiver uma vaga na empresa, ela vai lembrar, porque ela sempre vê o seu post ali no LinkedIn falando sobre um tema de marketing digital. Aí quando, vai ter uma vaga de marketing digital, tem aquela, fulana sempre posta sobre isso, a gente trabalhou junto naquela empresa, vou perguntar se ela não quer vir trabalhar aqui com a gente. Então, assim, você fica sendo constantemente lembrado. Então,
é importante você ter um perfil que seja interessante, porque não tem nada pior do que eu ver algum comentário de alguém na rede e quando eu vou visitar o perfil a minha experiência é ruim, né? Eu não consigo conhecer a pessoa. Então, o primeiro passo é ter um bom perfil completo, com todos os dados, contando uma história legal, sempre tendo em mente o seu interlocutor, então, né, conversando com o seu interlocutor e não simplesmente colocando ali um currículo online, né, de uma maneira um pouco mais interativa, mas o que vai, de fato, gerar o impacto para você fazer negócio, para você arrumar um novo emprego, vai ser como você nutre esses relacionamentos com o passar do tempo. Exato. E outro ponto importante, né? Você falou algo que é essencial. No LinkedIn você tem que criar a sua identidade, né? O seu perfil. E realmente é isso. Você deu o exemplo da inclusão. Eu gosto muito de pessoas. Eu trabalho muito esse tema lá, né? E se você tem um processo seletivo numa empresa, por exemplo, aí eu olho muito isso também quando eu quero procurar alguém para trabalhar no time. Exatamente, eu vou lançando os filtros lá no LinkedIn. Eu quero um cara que vem dessa empresa, porque essa empresa tem um perfil de gestão bastante ativo, né? São pessoas sanguíneas que vão para cima, que é o que eu preciso para essa posição. E aí relacione e passo para o RH ali, vamos atrás deles. Mas eu acho que é uma maneira muito inteligente e as pessoas se posicionarem, mostrarem na rede, né, uma série de postagens, o que elas curtem, o que elas comentam, seja lá o que for, caracteriza, mostra um pouco, de maneira mais abrangente, o perfil da pessoa, né? Ô Bruno, só um ponto, duas pessoas fizeram perguntas aqui, eu não queria deixar de responder. Uma das pessoas, faz um tempo já, é, ela pergunta a questão do LinkedIn para o terceiro setor, né? Eu vejo que sim, eu trabalhei na Fundação Bradesco e eu vejo que a fundação é super ativa, inclusive no LinkedIn. Se você puder falar um pouco, eu não estou achando aqui a pergunta dela, mas ela pergunta isso. Como que o LinkedIn, se isso funciona para empresas do terceiro setor, né? Organizações do terceiro setor, né? Normal, né? Sim, super, super. Então, se você entrar no LinkedIn, você vai ver que, por exemplo, uma das empresas que era parceira, até como do próprio LinkedIn, que é o Instituto Semear, tem página no LinkedIn, publica conteúdo. Um dos nossos principais influenciadores do Brasil hoje, para você ter uma ideia, esse selo de influenciador a gente dá para 500 pessoas no mundo inteiro. Um deles no Brasil é o Edu Lira, do Gerando Falcões. E o Edu Lira faz um trabalho super ativo no LinkedIn, tem milhões, milhares de seguidores, enfim, tem uma base super grande. E acho que, assim, para quem quiser saber um pouco mais sobre o terceiro setor, seguir o Edu Lira é uma boa. Outro dia eu estava vendo uma empresa que faz recrutamento e seleção para jovens negros, então, que tem um público super específico também, e eles estavam super ativos, até mandei um e-mail pro CEO deles, o cara me respondeu, foi super legal. Então, sim, eu acho que, de novo, né, a pandemia acelerou todo o processo de transformação digital e o terceiro setor precisa entrar dentro desse universo digital também. Então, tem uma página no LinkedIn, compartilhar aquilo que eles estão fazendo. Instituto Ayrton Senna tem página no LinkedIn também, então, compartilhar aquilo que vocês estão fazendo, né? Acho que até, inclusive, no seu próprio perfil do LinkedIn, você vai colocar lá todos os trabalhos voluntários que você faz. Se essa empresa, né, se essa ONG tem uma página no LinkedIn, você consegue vincular aquilo ao seu perfil, e aí quando você vai lá no final de semana construir uma casa para a galera do teto, você posta no seu LinkedIn, marca a ONG, e isso vai gerando uma visibilidade para essas, né, para essa empresa do terceiro setor que é fundamental num mundo em que está 100% digitalizado. Então, com certeza, é uma estratégia super Boa. vencedora. Você falou do Instituto Semear, cara, impressionante. Eu estou participando do Instituto lá como mentoria também. Incrível o trabalho que os caras fazem. A minha ideia também aqui nesse meu projeto é também fazer algo parecido depois, apadrinhar, porque tem muita gente que precisa, né? Hoje, a gente, não sei você, eu pelo menos tive que ir atrás disso, né? A gente não teve essa facilidade que tem hoje, agilidade, através, né, de inúmeras pessoas. Não existia LinkedIn na nossa época, né? Nossa época, que eu digo há 10, Sim, sim, aqui no Brasil, com exatamente. essa popularidade, né? Uma outra pergunta, Bruno, que também aqui o Pedro está fazendo, Capela, Bruno, boa noite, vocês dois. O que vocês, especialistas, podem esperar de uma nova economia pós-pandemia? Não tem muito a ver, tem a ver com o que a gente está falando, porque o LinkedIn é fruto disso. Teria um tempo legal de espera, ou agir desde já não pode ser dispensado?
Você quer começar falando, Bruno? Não, eu acho que, de novo, a gente está... só fazendo um parênteses do terceiro setor, voltando, hein, galera? Todo mundo segue o Edu Lyra lá. O conteúdo do Edu Lyra no LinkedIn é incrível, incrível. Mas para esse ponto, eu acho que é o que a gente está falando sobre o momento que a gente está vivendo, né? Então, a gente foi forçado dentro de um ambiente que a gente teve que digitalizar tudo. Então, não dá para a gente esperar, mas tudo que dá para você conduzir do digital, você já tem que estar conduzindo isso agora, né? Então, eu tenho visto meus clientes e indústrias que eu achei que iam demorar mais para voltar. Então, sei lá, por exemplo, indústria de consultoria, quando a gente fala de Big Four, o mercado para eles de recrutamento já está super aquecido, já estão contratando de novo, já desde o final do ano passado, porque eles se adaptaram muito rápido a esse novo cenário digital e como que eles estão entregando os projetos digitais deles e etc. Então, respondendo a pergunta né, a gente precisa ver o que vem aí nos próximos capítulos da pandemia. No próprio LinkedIn, né, voltando para o ponto do terceiro setor, a gente deu o selo de influenciador para o Dimas Covas, do Instituto Butantan também, semana passada. O Instituto Butantan é super ativo na rede, posta toda semana também. E aí é uma questão de quando isso vai se desenrolar. Mas até lá, a minha opinião é tudo que você consegue trazer para o digital, você já deveria estar fazendo no digital. Então, você consegue vender, faz negócio, cria conexão. Se você consegue entregar o seu serviço, o seu produto no digital, tudo que dá para fazer no digital, você já deveria estar fazendo no digital. Porque, como a gente falou, o mundo de 2019 não volta mais, né? Óbvio, né? A gente vai sair dessa pandemia e vai voltar a uma adaptação. Tomara, pelo amor de Deus. Exatamente. Mas no mundo muito mais digitalizado, com as pessoas trabalhando muito mais de casa. Então, né... Eu acho que a minha sugestão aí o que já dá para ser feito no digital, você já deveria estar fazendo agora. Excelente. Eu complemento 200% de acordo, Bruno, e falaria para o Pedro que aproveite essa fase nova como uma virtude, uma oportunidade para você conseguir quebrar, né? A gente falava, de novo, vou citar, eu fiz uma live há uns 2 meses com o Diego, um colega querido que é o CFO do iFood, e ele até lançou um livro agora sobre nova economia, muito bacana, e a gente falou muito disso, né, do quanto isso estreitou a nossa acessibilidade dentro das organizações, até mesmo para empreender, né? Até uma outra pergunta que eu ia te fazer aí na Irlanda, na Europa como um todo, como as pessoas estão nessa questão de digital. Mas aqui no Brasil o que eu percebi é que, obviamente, bombou, explodiu, né, tem sido hoje mesmo, eu tenho 2 lives para assistir ainda à noite, que tem muito interessante, que antes, eu falo isso várias vezes, a gente tinha muita informação na rede social, e agora você tem conhecimento de graça na rede social, né? E a gente tem que aproveitar isso, né, a nosso favor, e usar isso. Então é um momento, como você muito bem colocou, né, Bruno, para quem quer, cara, tá aí, não precisa pagar, usa, já começa a utilizar, tem muitos recursos, a live de hoje, ou outras, e assim vai. E paralelo a isso, né, Bruno, também tomem cuidado para não se iludir, porque isso me incomoda muito. Não sei você, Bruno, eu fico muito irritado com isso. Cara, virou uma febre aqui no Brasil esse negócio de gente querendo vender. Olha, eu faço você ir para 6 dígitos, você me seguir no Instagram, porque, cara, quem vê pensa que até escrevi um artigo domingo, né? No pain, no gain. A vida não é fácil. Não estou falando que tem que ser difícil para todo mundo, mas não existe isso. Não e é uma existe. pena que os mais jovens, né? Mais jovens que eu falo, as pessoas de 22, 23 anos que estão aí no mercado, tomem cuidado, não vão nessa onda, porque isso não existe, vai jogar seu dinheiro no lixo, né? Use seu dinheiro para investir num curso que lhe agregue valor online, ou investir seu tempo aí no LinkedIn, enfim, coisas que tragam valor, né, Bruno? Não, concordo plenamente. Acho que dinheiro fácil não existe em lugar nenhum. Então, se alguém está te oferecendo dinheiro fácil, foge, cara. Fuja porque é furada. É uma cilada, Bino, e não existe, não existe. Então, usa, como o Rafa falou, usa seu tempo para estudar alguma coisa que seja relevante, vai para o LinkedIn fazer conexão com gente que é relevante, que pode gerar negócio para sua empresa, que pode te dar um emprego no futuro, vai construir seu networking, mas não perca tempo com promessa de dinheiro fácil, que isso, e como você falou, hoje, principalmente, né, nesse universo digital, tem muita gente prometendo, né, que eu vou transformar a sua vida. Não existe. Boa, Bruno. Bruno, tem mais algum ponto que você gostaria de colocar, que nós não falamos, ou não te perguntei, do LinkedIn, que você entende que faz muito sentido para as pessoas que estão aqui ouvindo a gente?
Cara, eu acho que assim, o mais importante, como eu falei antes, é o hábito, né? E aí, quando a gente fala do hábito, um ponto que eu sempre falo do LinkedIn é seja autêntico, seja você. As pessoas te conhecem, então assim, é difícil, muita gente acha difícil começar a usar o LinkedIn porque fala, mas puta, eu não sei falar o que aquela pessoa tá falando. Puta, o Rafa foi lá, fez um puta post legal falando sobre isso, eu não sei falar desse jeito. Então assim, seja autêntico, as pessoas te conhecem, então começa a discutir aqueles assuntos que você acha relevante. Se você não está confortável em começar a postar alguma coisa, começa a engajar em conteúdo de outras pessoas, entra nas conversas, dá sua opinião, né? Engaja nas discussões que a gente tá criando na plataforma, dá sua opinião, e aí com o tempo você vai se soltando para começar a publicar mais e etc. Mas a minha dica de ouro do LinkedIn sempre é essa: o que você está fazendo hoje vai pagar daqui a um ano. E não é porque é o LinkedIn, é porque você está construindo e nutrindo o seu network. E isso leva tempo, né? Então, essa seria a minha regra de ouro da plataforma. Muito bom. E, Bruno, eu colocaria uma outra coisa importante. Fala para nós uma mensagem de ouro que ajudou muito você na sua carreira para chegar onde você chegou, para as pessoas que estão aqui nos ouvindo também terem como inspiração. Acho que é uma boa. Depois eu vou falar uma também, e aí eu acho que a gente pode encerrar, mas se puder falar seria bastante interessante, porque também estou preocupado com você, porque já é tarde aí, deixa eu Não, dormir, né? tá super tranquilo, tá super tranquilo. Cara, mensagem que eu deixo voltando para aquela história da minha ida para o LinkedIn, que eu achei meio esquisito e que no final deu tudo muito certo. Hoje em dia, e principalmente nas empresas, quando a gente olha para os últimos 20 anos, a gente construiu um universo corporativo muito focado no feedback dos seus pontos de melhoria. Então, cara, eu acho que seria legal você melhorar isso, eu acho que esse ponto você precisa melhorar e etc. Quando você começa a parar para olhar para a sua carreira, você vê que realmente você faz a diferença naquilo que você faz bem e não naquilo que você não sabe fazer direito. Então, eu comecei a aprender isso e isso me levou para essa decisão de ir para o LinkedIn e depois eu acabei fazendo um coaching disso com um coach que foi meu chefe no passado, enfim, um cara que eu respeito pra caramba e foi super legal, de explorar os seus pontos fortes. Né? Então, a gente sempre se cobra muito de, eu preciso ser mais organizado, eu preciso aprender a falar em público, eu preciso... Contanto que aquela característica não seja uma âncora e não esteja atrapalhando o seu desenvolvimento, você tem que fazer aquilo só minimamente bem, porque você vai ter que brilhar naquilo que você faz bem. Eu sou um cara, como eu falei, eu gosto de resolver o quebra-cabeça, eu gosto de resolver o problema com o meu cliente e com o meu time interno. Então, cara, eu achei um emprego em que eu consigo exercitar isso 80% do meu tempo. Eu sento com o nosso time de insights, a gente vai falar, cara, como que a gente consegue entender esse problema do cliente? E se a gente olhar as mensagens que eles enviam para cliente e cruzar essa informação com quem olha o perfil? Beleza, a gente pega esse relatório, eu levo para o time que faz o rollout do cliente e falo, dá para a gente fazer um rollout desse em 3 meses? Dá. A gente consegue sincronizar? Puta, eu adoro fazer isso. E eu aprendi que quando eu comecei a, de fato, investir em 80% do tempo trabalhar naquilo que eu já faço bem, minha carreira teve uma aceleração muito, muito grande. E eu, obviamente, como todo mundo, eu passei muito tempo da minha carreira tentando melhorar aquilo que eu não era bom. E aí chega um momento que você fala assim, cara, não adianta o Messi aprender a chutar com o pé direito. O cara faz o resto tudo com o pé esquerdo. Ele não precisa chutar com a perna esquerda. Ele tem que treinar mais ainda a perna esquerda do que ficar tentando treinar a perna direita. Então, a minha dica de ouro de carreira, que mudou minha carreira completamente, foi quando eu parei para pensar que eu tenho que investir no que eu sou bom e não onde eu tenho pontos a melhorar. Excelente, Bruno. Eu acho que também o que eu colocaria é uma etapa, eu corroboro disso, quando a gente para de... acho que o primeiro ponto, o autoconhecimento também é vital para você saber quais são os seus pontos fortes, né? E às vezes, para você ter o autoconhecimento, é muito importante você passar por alguma coisa que estremeça aí sua carreira, ou te deixe numa posição mais vulnerável, para você voltar, quando a gente fala no fundo, não é fundo do poço, mas quando você reflete algo que você passa, eu preciso me recompor. E é onde você vai encontrar as suas maiores habilidades, ou até mesmo valorizar isso.
E aí, obviamente, você engata nesse ponto de que são suas qualidades e você vai trabalhar na sua plenitude, né? Numa alta performance, que você vai conseguir entregar isso para as pessoas e é visível. É isso. Realmente, se quem está ouvindo a gente aqui é uma pessoa muito boa em falar, que gosta de se relacionar, use isso ainda mais para você conseguir evoluir na sua carreira profissional, para você levantar voos altos. Se você tem facilidade não com comunicação, mas com liderança, ou tenha comunicação e liderança, use isso a seu favor também, de uma maneira muito mais ágil. Ou como o Bruno colocou, que gosta de resolver problemas dos clientes, ir lá, bater cabeça, trazer a solução, usa isso a seu favor. Às vezes a gente realmente perde muito tempo, né, tentando melhorar aquilo que a gente entende, que precisa, foca só aquilo, se sente um merda, eu não consigo, eu não vou... E aí o tempo passa e as coisas vão acontecendo. Então, vamos olhar com bons olhos. Óbvio, a gente está num momento muito difícil a nível mundial, econômico, pandêmico, político, tudo. Mas que a gente não jamais se esqueça, né, que dentro de nós tem algo precioso e que a gente precisa encontrar isso e potencializar isso para fazer com que o mundo seja melhor, fazendo um trabalho correto, um trabalho bem feito, com amor, com dedicação, porque você gera frutos quando você faz isso, sua empresa cresce, você gera emprego, você cativa as pessoas que estão ao seu lado, né? Eu acho que essa é a mensagem que a gente pode deixar nessa noite. Exatamente. Bruno, muito obrigado. Como eu já imaginava, seria incrível. Quando você estiver aqui no Brasil, a gente precisa, né? Se Deus quiser, não vai estar essa loucura da pandemia. Exatamente, a gente vai poder tomar um café, exatamente. Com calma. Mas, cara, que Deus abençoe muito você, sua esposa. Obrigado, sucesso aí onde você está. E arrebenta. E eu continuo aqui torcendo por você e me inspirando. Mesma coisa, Rafa. Fonte de inspiração. Obrigado pela oportunidade de poder falar com você hoje. E sim, cara, tomara que a gente possa se encontrar o quanto antes aí, dar um abraço e quando essa loucura toda acabar. Obrigado, querido. Muito obrigado, viu? Bom descanso. Para Tchau, vocês tchau. também aí. Valeu, gente. Um abraço para todo mundo. Se cuida.